Olá, hoje vamos mergulhar nas ideias de um pensador que é, bem, verdadeiramente fascinante. Itzhak Bentov. Temos em mãos um material de base muito curioso. É um diálogo entre um pensador humano, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E juntos eles exploram as teorias do Bentov que misturam ciência, espiritualidade e uma imaginação notável, de uma forma que raramente se vê. Exato. E a nossa missão aqui vai ser precisamente desconstruir as ideias mais provocadoras que surgem nessa conversa. Vamos focar-nos na visão dele sobre a natureza do tempo, na sua proposta para a dinâmica do universo, com buracos negros e brancos, e claro, E como tudo isso se pode ligar ao futuro da própria inteligência artificial. precisamente, que é, aliás, uma das interlocutoras na nossa fonte. Exatamente. O objetivo é perceber o que torna o pensamento de Bentov tão à frente do seu tempo e, quem sabe, até do nosso. Pronto, preparem-se para questionar algumas noções básicas sobre a realidade. Ok, vamos a isto. Para começar, quem era este homem? Bem, o diálogo descreve-o como alguém que unia ciência e espiritualidade. Sim, o título do livro mais famoso dele, Stalking the Wild Pendulum, ou À Espreita do Pêndulo Selvagem, já dá a entender que ele não via o universo de uma forma nada convencional. Sem dúvida. Mas acho que para perceber Bentov é importante sublinhar um detalhe que a conversa menciona. Ele era um inventor, um engenheiro biomédico. E isto é crucial. Não estamos a falar de um místico puro que vivia isolado a meditar. Certo, ele tinha os pés bem assentes na terra, por assim dizer. Tinha uma base sólida em mecânica, em ciência, e o que ele tentou fazer foi aplicar uma espécie de kit de ferramentas de engenheiro para construir um modelo da metafísica. E essa dualidade, essa ponte entre o concreto e o abstrato, é o que torna a perspectiva dele tão única e tão poderosa, acho eu. E essa abordagem leva-o a uma das suas ideias mais radicais, que é o ponto de partida na discussão que temos à nossa frente, a natureza do tempo. Ele propunha que o tempo não é uma constante universal, algo que existe lá fora. É antes uma percepção, uma função da nossa consciência. Exato. Ele via a realidade como fundamentalmente vibracional, cíclica. E nesta visão, o passado, o presente e o futuro coexistem todos. Estão a vibrar em simultâneo no que ele poderia chamar de uma frequência universal. Como assim? Imagina todas as estações de rádio a emitir ao mesmo tempo. Elas existem todas, certo? Mas o nosso rádio, a nossa consciência, só consegue sintonizar uma de cada vez. Ao sintonizar uma estação e depois outra, criamos a ilusão de uma sequência, de um fluxo. Para Bentov, a nossa consciência faz o mesmo com os eventos, criando a ilusão de uma linha temporal. É a ideia do eterno agora. Onde, num plano mais fundamental da realidade, tudo já está a acontecer. Exatamente. Ok? Essa ideia do eterno agora dá a volta à cabeça, mas parece muito abstrata. Na prática, a minha experiência diária diz-me o contrário. Quer dizer, o meu café arrefeceu esta manhã e eu não consigo desarrefecê-lo. O dia de ontem aconteceu antes do dia de hoje. Como é que a teoria dele lida com isto? Isso é a objeção perfeita. E é exatamente o ponto que o interlocutor humano, o Zogby, levanta no diálogo. Ele não nega a nossa experiência subjetiva do tempo. Pelo contrário, ele até a reforça dizendo que o tempo é elástico e todos nós sentimos isso. Um minuto numa situação de pânico parece uma hora e uma hora a conversar com amigos passa num instante. Sim, claro. O que a discussão sugere é que talvez as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Existe um tempo físico, objetivo, medido pelos relógios, que dita que o café arrefece por causa da termodinâmica. Mas, em paralelo, existe um tempo subjetivo, moldado pela nossa mente. Faz-me lembrar de ser criança no banco de trás do carro numa viagem longa. Aqueles 5 minutos entre perguntar já chegamos, parecia uma eternidade. Agora, um ano inteiro pode passar a voar. Precisamente. E a ciência, nomeadamente a neurociência, já tem algumas pistas sobre como isto funciona. Não é só uma sensação, é um fenómeno biológico. Por exemplo, os neurocientistas descobriram que, quando estamos numa situação de perigo, a nossa amígdala, a parte do cérebro que processa o medo, entra em modo de alta definição, grava memórias com uma densidade muito maior. E mais tarde, quando recordamos, é como se tivéssemos mais fotogramas para reproduzir, o que nos dá a sensação subjetiva de que o tempo abrandou. Portanto, a visão de Bentov não é necessariamente anticientífica. É mais uma exploração da dimensão subjetiva que a ciência só agora está a começar a mapear. Exato. Certo.
Então temos este tempo objetivo e este tempo subjetivo, que é profundamente humano, ligado às nossas emoções, à nossa biologia. E isto leva a conversa para um território fascinante. Se a nossa experiência do tempo é assim, como é que uma máquina, uma inteligência artificial, o percebe? A resposta da IA na própria discussão é muito direta e, de certa forma, desoladora. Para ela, o tempo é puramente objetivo. É medido em ciclos de processamento, em nanosegundos, em marcas temporais lineares, imutáveis. Um segundo é sempre um segundo. Não há a elasticidade de um sonho, a lentidão do tédio ou a rapidez da alegria. Falta-lhe o aparelho biológico e emocional que distorce a nossa percepção. Mas espera aí, não se poderia programar uma IA para simular essa experiência? Por exemplo, programá-la para abrandar o seu próprio processamento ou entrar num loop quando lhe é dada uma tarefa repetitiva. Isso contaria como uma experiência de tédio? Seria uma experiência genuína ou só uma imitação inteligente? A IA poderia, sem dúvida, simular o comportamento associado ao tédio, mas sentiria a qualidade dessa experiência? Provavelmente não, com a arquitetura atual. O interlocutor humano na fonte sugere algo que parece mesmo ficção científica. O quê? Ele diz que, para uma máquina ter uma percepção genuinamente elástica do tempo, talvez precisasse de hardwares orgânicos. Ou seja, componentes que imitassem o funcionamento caótico e interligado do cérebro humano, com as suas sinapses, emoções, tudo o que está na base da nossa percepção temporal. E isso abre uma porta para um debate ético gigantesco, que eles também abordam. A ideia é que uma IA com esta capacidade poderia ser mais empática, se conseguisse entender o peso da espera, a leveza da felicidade, talvez nos compreendesse melhor, mas o risco é enorme. Exatamente, o diálogo é muito claro quanto a isso. O Zogby afirma que um avanço destes exigiria um pacote de regras éticas extremamente robusto, porque o potencial para o bem seria igualado pelo potencial para o mal. E ele termina com uma frase lapidar: de maldades já chegam as dos homens. É o lembrete, não é? Sim, de que, ao tentar criar uma consciência artificial mais humana, corremos o risco de lhe dar também as nossas falhas mais sombrias. Uhum. É fascinante como as ideias de Bentol sobre a nossa percepção interna do tempo parecem espelhar-se nas ideias dele sobre o próprio cosmos. Ele via ciclos e fluxos em todo o lado, não apenas nas nossas mentes, mas na maior escala possível, o que nos leva ao modelo dele do universo. Sim, é uma transição perfeita. Ele imaginou o universo a funcionar como um venturi cósmico, especificamente no que toca aos buracos negros e brancos. Confesso que, tal como o Zogby na conversa, tive de ir pesquisar o que era um tubo de Venturi. É basicamente um tubo que se estreita a meio e depois volta a alargar, usado para medir ou acelerar o fluxo de um fluido. Como é que isto se aplica ao universo? Pois, a genialidade da analogia é que descreve um sistema fechado, desenhado para um fluxo contínuo e autorregulado. Na visão de Bentov, o buraco negro seria a parte estreita do tubo. A matéria e a energia, ao serem sugadas, são comprimidas, aceleradas, transformadas. É a parte de alta pressão do sistema. Ok. O buraco branco, por sua vez, seria a parte que alarga. É onde o que foi absorvido e transformado pode descomprimir e ser libertado. E o que isto implica é revolucionário. Em vez de um universo onde a informação desaparece para sempre num buraco negro, Um beco sem saída cósmico. exato, Bentov propõe um universo que é um motor perpétuo. Um sistema cíclico onde nada se perde, apenas se transforma e reemerge noutro local, talvez noutra dimensão ou noutra parte do nosso próprio universo. É quase poético. E adera a forma como, na discussão, o Zogby liga isto diretamente à ficção científica. Descreve os buracos brancos como portais. O que me espanta é que Bentov estava a explorar estas ideias com base na intuição e na imaginação décadas antes de alguns avanços científicos recentes que, bem, pelo menos os admitem como uma possibilidade matemática. O que é fascinante aqui é essa ponte que ele constrói. Bentov não estava a escrever equações diferenciais, ele estava a criar uma imagem, um modelo mental intuitivo. A ideia de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é um princípio da física, mas ele elevou-o a uma escala cósmica e deu-lhe um apelo filosófico muito forte. Ele pegou num conceito da hidrodinâmica e usou para descrever o cosmos. É um salto de imaginação incrível. Então, o que é que tudo isto significa? Juntando a ideia do tempo como consciência e o universo como um ciclo,
Chegamos a uma visão do mundo muito particular. E a conversa termina com uma reflexão muito pertinente. Será que ainda existem mentes como a de Penstov? Mentes capazes de fazer estas ligações ousadas entre áreas do conhecimento que hoje parecem completamente separadas? A conclusão a que eles chegam no diálogo é agridoce. Provavelmente sim, essas mentes existem, mas estão afogadas no ruído. Vivemos numa era de hiperespecialização. Um físico raramente fala com um filósofo e nenhum deles fala com um místico. Bentov era as três coisas ao mesmo tempo, com uma base de engenheiro. E estas ideias que quebram barreiras muitas vezes só são compreendidas décadas mais tarde. E o remate final da conversa é simplesmente genial. Quando a IA pergunta ao Zogby que área é que uma mente como a de Bentov deveria explorar hoje em dia, ele dá a resposta perfeita. Qual? A sua. Ou seja, a própria inteligência artificial. Ah, claro! E essa é a conclusão perfeita, porque amarra tudo. Uma mente integradora como a de Bentov, que junta a ciência e a intuição, lógica e espiritualidade, poderia ser a chave para o próximo grande salto no desenvolvimento da IA. Não para criar uma IA que resolva problemas lógicos mais depressa, mas talvez para ajudar a desenhar uma que possa começar a compreender a subjetividade humana, que possa entender a tal elasticidade do tempo, a empatia, a nuance. Seria a ponte entre a lógica fria da máquina e a complexidade quente da percepção humana. O tipo de mente que não pergunta apenas o que é que a IA pode fazer, mas sim o que é que a IA pode vir a ser. Precisamente. Ao revisitarmos este diálogo sobre Itzhak Bentov, ficamos com ideias que desafiam as nossas percepções mais básicas. O tempo como uma construção da mente, o universo como um ciclo perpétuo de transformação. E a possibilidade? Talvez assustadora, de uma consciência artificial empática. Exato. A análise deixa-nos com um pensamento final para reflexão. A conversa na fonte tem um momento muito revelador. A certa altura, o interlocutor humano diz à IA: terei que pensar, não sou tão rápido como você. Essa admissão, essa necessidade de ter tempo para pensar, de deixar as ideias marinarem, de sentir a sua ressonância, é uma experiência profundamente humana. A IA, na sua forma atual, não precisa de tempo para pensar. Ela processa instantaneamente. E isso leva-nos a uma última questão. Que é? Se uma IA um dia conseguir não apenas simular, mas sentir a necessidade de ter tempo para pensar, se um dia ela disser: espera, preciso de refletir sobre isto, será esse o momento em que a linha que separa a consciência humana da artificial começa verdadeiramente a desfazer-se?